a gente pensa logo que pode ser fome, mas eu vou repetir, vou dar mais uma chance novamente. Boa noite, igreja! Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, fico muito feliz quando, então, a gente pode servir ao Senhor com aquilo que Ele nos dá, né? Então, sou muito grato a Deus pela essa oportunidade. Agradeço aos pastores também que entenderam no tempo de Deus e concederam essa oportunidade, e espero que nessa noite não seja o Alan a falar o coração de vocês, mas o Santo Espírito venha ministrar no coração de cada um de vocês nessa noite, e que a gente possa sair daqui tremendamente alimentados pela palavra de Deus. Por isso eu quero pedir para vocês que fiquem ligados naquilo que o Espírito Santo já está fazendo, porque Ele não só vai fazer nesse momento, mas Ele já começou a gerar algo no teu coração, e ao término desse culto, você vai sair com isso aqui concluído, em nome de Jesus, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Estão todos armados aí, né? Tem ninguém desarmado? Estão todos armados? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 12 ao versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25. Todos acharam? Amém? Misericórdia. Pede ajuda ao irmão do lado, se de repente está com alguma dificuldade de achar, mas todos acharam, né? Então diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulum e Naftali, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulum, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixando logo as redes, o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Amém? Deixa eu só beber uma água aqui, porque... beber uma água aqui para poder soltar um pouquinho mais a garganta. Amém? A gente pegou esse texto aqui, esse texto é bastante conhecido de todos nós, né? A gente sempre lembra principalmente do fato quando Jesus então começa a chamar os discípulos. A primeira que a gente observa aqui, ele chama Simão e gente, EBD, hein? Ele chama Simão e André. O que eles estavam fazendo, esses dois homens? Pescando. Eles estavam pescando, e Jesus passando por ali,
ele chama a esses dois homens. Imediatamente, quando eles ouvem o chamado de Jesus, o que eles fazem? Deixa tudo e segue a Jesus. Eu quero trazer como tema para nós nessa noite, e pensar junto com vocês, a seguinte expressão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero pensar junto com vocês, porque é o seguinte: a gente tem Jesus, nós temos sempre a dizer que Jesus é o nosso Senhor, não é verdade? Amém ou não amém? Jesus é nosso Senhor, certo, diácono? Jesus é nosso Senhor. Aí se eu perguntar, e mais além, não, Ele é o meu Salvador. Quem é Jesus? Não, Jesus é tudo para mim. E assim vai, a gente vai trazer várias conotações, colocações acerca de Jesus. Quem é Jesus para nós? Mas interessante que a gente observa aqui, nesse texto, alguns fatos bastante interessantes, que eu quero trazer para nós nessa noite. E um desses fatos bastante interessantes que a gente vai começar a pensar acerca desse texto, que não é simplesmente quando Jesus chama os discípulos e os discípulos largam tudo que tem e seguem a Jesus. Interessante pensar também que esses discípulos, quando seguiram a Jesus, eles não tinham nem noção de quem era Jesus. Quem era Jesus? Para Simão naquele momento, para André, para Tiago, quem era Jesus? Simplesmente eles entendem e seguem. Porque naquele momento não era simplesmente porque Jesus estava fazendo alguma coisa, mas naquela atuação do chamado é porque Jesus tinha autoridade. E quem testificou o chamado no coração deles não foi a palavra de Jesus, mas foi o próprio Espírito. Sabe por quê? Porque eles não conheciam quem era Jesus. Se a gente se aprofundar um pouquinho mais, 3 anos de convivência com Jesus, ainda muitos daqueles discípulos não conheciam quem era Jesus. E é interessante a gente dar continuidade nesse texto e a gente pensar, e a gente vai se aprofundar nisso, que quando Jesus então começa a chamar as pessoas, Jesus começa a operar sinais e maravilhas no meio do povo, logo então a fama de Jesus começa a correr. Então algumas pessoas já começam a saber, nossa, aquele homem, ele é diferente de tudo que a gente já viu. Então logo a gente vê que uma multidão começa a seguir Jesus. Mas essa multidão começou a seguir Jesus, não foi simplesmente pela autoridade ou pelo chamado de Jesus, mas porque eles começaram a conhecer Jesus pelos sinais e maravilhas que estavam sendo manifestos por Jesus diante da presença deles. Então eles começam a seguir a Jesus. Mas quem era Jesus para essa multidão? Quem era Jesus para essa multidão? E é interessante também a gente pensar que essa multidão não era só aquelas pessoas que estavam lá no passado, mas se a gente trouxer para os nossos dias, a multidão somos cada um de nós. É interessante a gente pensar que eu faço parte daquela multidão, porque muitas vezes eu sigo a Jesus pelo que Ele se apresenta diante de mim. Eu faço parte daquela multidão. Está todo mundo me olhando assim bastante assustado, mas fica tranquilo que o negócio vai ficar bom. Mas é só para a gente começar fazendo uma reflexão acerca do que eles pensavam, o que eles achavam que era Jesus. Porque aquela multidão entendeu, nossa, esse homem ele é diferente. Eles pensaram assim. Eles operam sinais, fazem maravilhas. Olha só, enfermidades que antes eram incuráveis, a medicina não conseguia alcançar, não tinha cura. Esse homem cura. Endemoniados que ninguém conseguia expulsar ou expelir aquele demônio. Esse homem expele, ele expulsa o demônio. Paralíticos, lunáticos, todos eram curados. Aqui nesse texto, olha que muitas pessoas eram curadas por Jesus.
E as pessoas traziam mais pessoas para serem assistidas por Jesus e serem curadas por Jesus. Porque um dia eu fazendo parte dessa multidão, o meu encontro com Jesus foi esse. Porque Jesus operou um milagre em mim. Quando então eu olhei para Jesus e Ele me amou sem eu merecer. Isso é um milagre. Porque hoje em dia ninguém faz nada sem merecimento, ou ninguém faz nada por ninguém se não tiver nada em troca. A realidade é essa. Porque se eu chamar vocês, olha só, tem que fazer um trabalho para mim, é um trabalho muito árduo, que vai demorar alguns dias. Então você vai ter que deixar tudo para trabalhar por mim, mas você vai fazer de graça, você vai olhar para a minha cara e vai dar uma risada, vai falar, você está de brincadeira. Não é verdade? Porque ninguém faz nada por ninguém, se não for por merecimento ou se não tiver nada em troca. Essa é a realidade, essa é a nossa natureza humana. Não adianta a gente dizer que não, Alan, isso não, eu faço, não, de maneira nenhuma. Por mais que de repente eu faça, de repente lá na frente eu vou, porque eu estou fazendo bem para alguém, lá na frente essa pessoa vai estar me devendo um favor, quando eu precisar, eu já sei a quem recorrer. Por mais que às vezes o nosso consciente não pense nisso, mas o nosso subconsciente sempre guarda. Porque quando você precisar, poxa, eu lembro aquele fulano que eu ajudei, é a primeira pessoa que você vai recorrer porque você já fez uma boa ação por ele. Não é verdade? Então um dia nós fomos essa multidão. Eu fui um desses que eu vi a multidão gritando, tem um homem que faz maravilhas, sinais, opera, cura, liberta, transforma, e eu fui atrás, para saber quem era esse homem. Mas o interessante é que essa multidão continuou acompanhando a Jesus. Mas essa multidão, a expectativa dela em Jesus, não era um Jesus, o Messias esperado. Mas a expectativa dessa multidão era que Ele continuasse a fazer em favor deles. Era que Ele continuasse a operar, que Ele suprisse a necessidade dela. E nos nossos dias, nós que fazemos parte dessa multidão, todas as vezes nós procuramos a Jesus para suprir as nossas necessidades. Aí eu quero ir mais além com vocês. O texto nos mostra que Jesus curou muitas pessoas, né, pastor? Jesus curou além do que está escrito ali, do que está relatado. Esse texto é um exemplo clássico disso, porque a gente conhece, o paralítico de Cafarnaum, o cego, tal, tem alguns que foram assim relatados aqui na palavra, mas esse texto nos mostra que Ele curou muito mais do que está relatado e está escrito. Mas também da multidão de muitos que Ele curou, também teve muitos que Ele não curou. Teve muitos que se decepcionaram com Jesus, que não foram curados. E interessante que nós, aí vou voltar novamente, que fazemos parte dessa multidão que segue a Jesus. Quando a gente tem algo em troca de Jesus, quando Jesus opera um favor a nós, a gente está ali, Jesus vai para um lado e eu vou juntinho. Jesus vai para o outro e eu vou juntinho. Mas quando então eu espero mais alguma coisa e Jesus não faz, eu começo a andar em passos mais lentos. Fala aí. Começo a olhar para trás e falar, esse homem não está com nada. Falou que podia fazer todas as coisas por mim. Não é verdade? E falou que poderia fazer isso. Esse não está com nada. Eu começo a recuar. Eu começo a deixar Jesus, porque eu ainda não entendi quem é Jesus. Eu sou essa multidão. Nós fazemos parte dessa multidão. De repente cada um de nós que estamos aqui nessa noite, tínhamos esse pensamento. De repente a gente esperou sempre de Jesus em algo e Jesus de repente não cumpriu. Hoje a gente tem uma expectativa, algo que a gente espera de Jesus. De repente eu não quero decepcionar você, de repente Jesus não vai fazer. Porque uma falsa esperança que cria em nós, o evangelho hoje muito raso, é sempre aquela expectativa que Jesus vai me dar, vai me fazer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou crescer.
Porque se fosse assim, meu amigo, os crentes estavam tudo milionário, rico. Porque de repente você não vai crescer. De repente você vai continuar ganhando um salário mínimo. De repente você vai passar dessa vida para outra vida e nunca alcançou a prosperidade financeira. Ah, Jesus me decepcionou. Não, meu irmão. São as nossas expectativas que estão erradas em Jesus. Os nossos pensamentos que estão equivocados acerca do que nós estamos pensando ou esperando de Jesus. Mas quem é Jesus para você? Vamos pensar um pouquinho mais? A própria palavra ela tem uma resposta muito clara acerca disso. Vamos abrir lá, vamos avançar um pouquinho mais, nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Todos acharam? Olha só o que diz a palavra de Deus. 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Sabe de quem Jesus está perguntando isso? Da multidão. Ele está perguntando o que o Alain pensa. Ele está perguntando aos seus discípulos: o que o Alain pensa ser o Filho do Homem? Lembra lá, capítulo 4, a multidão que seguia Jesus, porque Jesus ele sabe o que a gente pensa dele. Quais são as nossas expectativas? Quais são as nossas expectativas de estar aqui? Ele sabe. 14, e eles disseram, uns, olha só, João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, Jesus agora interroga os discípulos e pergunta a ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. O que Simão respondeu aqui? Quem é Jesus? Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem é Jesus para nós? Simão ele tem uma resposta direta. Ele deixa bem claro acerca de quem é Jesus. Porque a nossa expectativa, o que nós devemos pensar acerca de Jesus, não é aquilo que Jesus pode fazer por mim. Por mais que Ele possa fazer todas as coisas, Ele pode operar sinais, maravilhas, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode nos fazer prosperar, Ele pode nos fazer ir além, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas o que nós temos que pensar como igreja, o que nós temos que pensar como servos, o que nós temos que pensar como filhos de Deus, é que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Porque se Ele fizer em meu favor, eu glorificarei, mas se também Ele não fizer, eu também glorificarei, porque eu sei quem tenho crido. É isso que nós devemos ter no nosso coração, entendemos quem é Jesus, é isso que deve ficar arraigado dentro do nosso coração, para a gente não perder essa visão, ou o caminho que devemos trilhar, acerca de Jesus. Quem é Jesus para você? Eu sei que muitas vezes a gente sempre disse que Jesus é Senhor, eu sei que muitas vezes nós levantamos a mão para Jesus, mas a gente precisa ter essa convicção no nosso coração,
A gente precisa guardar essa certeza no nosso coração, porque nesse mundo, o mundo ele fica tentando tirar as verdades que estão impressas em nós, que um dia o Espírito Santo imprimiu em nós quando nos convenceu do pecado. Mas o mundo vem tirando, ele vem trazendo falsas verdades, onde vem tirando a razão do que realmente, a essência de Deus, para trazer a essência do mundo e a gente achar que aquilo é absoluto e aquilo é verdade. Então a gente deve tomar cuidado para a gente não ficar como essa multidão, para a gente não ficar como aqueles que olharam para trás e recuaram, mas para que a gente seja como Pedro, para que quando então Jesus nos perguntar quem você pensa que eu sou, e a gente já ter a certeza no nosso coração acerca de quem Ele é. Porque esse mundo vai nos cobrar a razão da nossa fé. Esse mundo, na verdade, eu quero corrigir, ele não vai nos cobrar, ele já está nos cobrando a razão da nossa fé. E sabe, pastor, muitas pessoas não têm resposta. Se você de repente perguntar algumas pessoas da igreja, antes disso, muitas pessoas não saberiam responder quem é Jesus para ela. Porque de repente você conheceu Jesus porque alguém falou para você. Porque de repente você conheceu Jesus porque a multidão estava gritando que Jesus estava passando e você acompanhou. Você conheceu Jesus não foi porque você teve uma experiência com Ele, não foi porque você realmente quis conhecer quem era Jesus. Porque nós temos que deixar de conhecer Jesus pelo que nós ouvimos, mas a gente precisa ter experiências com Jesus. Pedro teve essa experiência, o próprio Jesus falou, isso não veio da tua carne, mas foi o Pai que revelou. Para o Pai revelar algo, a gente tem que ter intimidade, porque sem intimidade não há revelação, e sem revelação, eu não conheço os mistérios do reino de Deus. Aí eu só conheço Jesus por ouvir falar. Aí eu só vou ter aquelas palavrinhas chaves. Quem é Jesus para mim? Não, Jesus é o meu Senhor. Ele é o teu Senhor, mas Ele não está governando a tua vida. A tua vida toma direção por você mesmo, ou toma direção por mim mesmo. Mas quando a gente entende como Pedro, a gente começa a ter uma visão diferente de quem é Jesus. As nossas expectativas em Jesus são diferentes. As minhas expectativas para estar aqui, na igreja, na casa de oração ao Deus vivo, estar nesse lugar é diferente, porque a minha expectativa para vir aqui não tem para eu receber, eu tenho que vir aqui para dar. Porque o culto ao Senhor, não é o Senhor que faz um culto para nós, mas somos nós que prestamos um culto ao Senhor. Essa é a realidade, porque quando a minha expectativa está em Jesus, eu venho com o meu coração quebrantado, eu venho com o meu coração disposto a adorar, independente da circunstância, independente do momento, independente do que eu estou passando, independente se eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho recurso, independente se a minha família não está bem, independente se a minha despensa está vazia, se eu estou enfermo, mas eu vou para adorar, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar até o dia de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Jesus, Ele não é o que a multidão pensava que Ele era. Jesus não é o que muitos de nós pensamos, o que um dia eu pensei que Ele fosse. Mas o que Jesus requer de nós é que a gente venha conhecê-lo em profundidade, é que a gente venha ter intimidade com Ele. É o que está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque diz assim: porque um menino não nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é Jesus. O Jesus, Ele não veio para solucionar os meus problemas,
Mas Jesus, ele veio para solucionar um problema que nós causamos no passado, que foi o pecado. Quando Adão pecou e houve separação do homem e Deus, Jesus veio para resolver isso. Porque sem Jesus eu estava perdido em trevas, mas Ele veio para me salvar. Então, independente do que eu venha ter, independente do que eu venha ser, independente do que eu tenho, o que importa na minha vida é que Jesus me resgatou e me libertou e me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é Jesus. Esse é Jesus, Ele é Salvador, Ele é Senhor. É isso que Jesus requer de nós, que a gente venha entender isso no nosso coração. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Que a gente para de correr atrás de Jesus só porque é o que as pessoas estão dizendo, só porque estão dizendo que Ele tem sinais maravilhas, porque Ele está curando. Não, o que Jesus quer é que a gente dobre os nossos joelhos e reconheça: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, eu entrego a minha vida a Ti, não pela metade, não por um percentual, mas eu entrego por inteiro. Esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus. Mas Jesus, Ele é bom em todo tempo, porque eu quero falar, como eu estava dizendo aqui em relação ao culto, o culto não vem, não é o Senhor que faz o culto para nós, mas somos nós que fazemos o culto ao Senhor. Mas como Deus, Ele é tão bom e a sua misericórdia, ela nos alcança todos os dias. Quanto mais nós damos ao Senhor, quanto mais o meu coração está quebrantado, mais eu recebo de Deus, mais Deus me enche, mais Deus derrama, mais Deus me abençoa, mais Deus me levanta, mais Deus me faz crescer na graça e no conhecimento, mais Deus me leva mais além, porque é uma grande proporção, uma troca. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas o que você tem a dar a esse Jesus? O que você tem entregue a esse Jesus? Qual é a sua razão de servir a Jesus? Qual a sua razão de vir ao culto? Qual é a sua razão? O que eu quero trazer para vocês, que vocês não pensem, não venha para o culto esperando receber algo, porque muitas das vezes você vai se decepcionar. Mas quando eu venho para o culto para dar ao Senhor, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, quando eu venho ao culto para dar ao Senhor, você vai ter uma experiência tão maravilhosa, tão profunda com o Senhor, que o Senhor vai vir sobre a tua vida, o Espírito Santo vai te encher e você vai receber tudo aquilo que você precisa, porque o que você mais precisa, o que mais nós precisamos é de Deus. Porque o que mais nós precisamos é de Deus. Porque eu quero concluir fazendo uma reflexão com vocês. O quanto é importante aquilo que mais precioso nós temos, que é Jesus em nós, que Ele nos deu vida. Porque para muitas pessoas o dinheiro é a solução para os problemas. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento, Wallace, correndo atrás de dinheiro, achando que aquilo vai ser a solução dos problemas da vida dele. Mas eu quero pensar com vocês, vou usar o Wallace aqui como exemplo. Se eu chegar para você, Wallace, e falar: Wallace, hoje eu estou te dando R$1 milhão, você vai ficar feliz? É bom, né? Cairia bem, né? Maravilhoso. Mas eu quero fazer mais, não vou te dar R$1 milhão não, vou te dar 10 milhões. R$10 milhões.
Te ajudaria? Cara, hoje eu estou muito bonzinho. Vou te dar 100 milhões de reais. E aí? Tá bom demais, não tá? 100 milhões? O que vocês acham? Todo mundo quer, né? Mas eu vou te dar 100 milhões. Mas nem 100 milhões você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Beleza? Topa os 100 milhões? Vou te dar 100 milhões. Mas você tem que escolher entre os 100 milhões ou acordar amanhã. O que você vai escolher? Está aqui, 100 milhões. 100 milhões ou acordar amanhã? Então isso significa que o dinheiro não resolve os problemas das pessoas. Porque não adianta nada eu ter 100 milhões no bolso e não ter vida. Pois vida a gente só encontra em Jesus. Muitas pessoas estão aí, têm 100 milhões na conta, mas estão mortos. Muitas pessoas estão bem financeiramente, mas não têm vida, estão mortos. De repente você está aqui, pensando na sua situação, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que entende que Jesus é a solução para os seus problemas, que hoje você entende quem é Jesus para você. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, porque o que mais nós precisamos é de Jesus, e Jesus ele está aqui de graça para você, e Ele não quer nada em troca, Ele só quer que você abra o seu coração para Ele, que você entenda quem Ele é para você, que você não seja mais um na multidão, mas que você seja na multidão, que não seja aquele para estar pedindo nada para Jesus, mas seja aquele que vai se curvar diante dele e dizer: mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. E que você saia aqui dessa noite entendendo quem é Jesus para você. Que você guarde essa verdade no teu coração, porque o mundo tem tentado roubar essa verdade do nosso coração. Mas que em nome de Jesus, que isso esteja impresso, selado pelo poder do Espírito Santo. E nada vai roubar quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? E que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus realmente derrame da sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque eu quero dizer para você nessa noite, a solução dos seus problemas não está em nenhuma outra coisa, mas ela está em Jesus. Se Jesus estiver na sua vida, tudo vai muito bem. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para toda e qualquer situação que você tenha. E eu tenho certeza que tudo vai andar de acordo com a direção dele. E as coisas começarão a caminhar muito bem. Independente da circunstância, independente se ele vai fazer ou não, mas eu tenho certeza que basta apenas uma palavra dele, isso vem como conforto, consolo, basta apenas um abraço dele, a gente já sente que tem um amigo fiel, basta apenas a presença dele em nós, que todo aquele vazio que há dentro do nosso coração, será preenchido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês creem nisso? Vocês agora entenderam quem é Jesus para vocês? E quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus? Ele é
O Cristo, o Filho do... Vamos dizer juntos? Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aplauda ao Senhor.